algo novo. Tava escutando essa canção agora. Faz meu coração bater de novo, deixando todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o teu querer. Vem me visitar hoje aqui. Você pode clamar isso comigo nessa manhã? Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E você? Faz meu coração bater de novo. Faz, Deus, o nosso coração bater e arder de novo, Senhor. Deixando todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o teu querer. Bom dia, meninas! Como eu anseio nesse dia viver algo novo do Senhor para nossa vida. Como eu anseio nesse dia, como eu anseio nesse dia que o sobrenatural de Deus venha nos visitar. Como eu anseio nesse dia que o Espírito Santo de Deus, venha mesmo nos ensinar. E eu sei que aqui, nesse tempo, no nosso Café com Elas, não tem sido diferente. Eu bem sei que o Senhor preparou essa mesa para nós. E Ele tem nos dado graça, Ele tem nos dado muita, muita, muita graça. E Ele tem nos feito, sabe, alimentar de algo que é vivo, de algo que é eficaz, de algo que é soberano, de algo que é poderoso, que é daquilo que vem do próprio Deus. Por isso, eu quero te falar, você não está simplesmente assentada em qualquer mesa nesta manhã. O Café com Elas foi uma mesa estabelecida pelo próprio Deus. O Café com Elas foi uma mesa onde o próprio Deus esteve ali e disse: filha, eu vou alimentar essa mesa. E a gente sabe o quanto que o Senhor tem alimentado essa mesa desse café. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, como eu fui impactada quando o Instagram ele me desativou. Nós éramos aqui mais de 170 mil mulheres e eu sei que os nossos cafés com elas, éramos 600 mulheres assentadas nessa mesa, mas deixa eu te falar algo, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. E a melhor coisa da vida é viver o novo com o Senhor. O novo não significa que é do nosso jeito, novo é novo. Novo é novo. E como eu sou grata, sabe, de Deus ter me permitido começar de novo com vocês. Como eu sou grata, porque é o que Deus me disse muitas vezes. Ele permite que o nosso conteúdo de fora desapareça, que o nosso conteúdo de fora, sabe, que realmente desapareça. Como eu sei que eu perdi muitas memórias, eu sei que eu perdi muito conteúdo, mas o que Deus me disse: filha, o que tem dentro de você, nada e nem ninguém pode tirar. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender que aquilo que tem dentro de nós, nada e nem ninguém pode tirar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é o nosso combustível, isso é o que nos leva além. Nós podemos estar cansadas, nós podemos estar abatidas, nós podemos ser humilhadas, nós podemos ser maltratadas, mas nós estamos firmes, sabe por quê? Porque aquele que nos guarda, ele não dorme. Aquele que nos guarda, ele não dormita, ele é fiel. Você pode até ter dormido ontem desanimada, você pode até
até ter dormido ontem cansada. Eu fui dormir assim ontem, mas eu dormi glorificando, sabe por quê? Porque os meus sentimentos, eles não têm poder algum sobre a minha vida. E os meus sentimentos, eles não têm poder algum de mudar a essência de quem é o meu Deus, de quem é o Pai que eu sirvo. O meu Deus, ele não é movido por aquilo que eu sinto. O meu Deus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vive para interceder pela minha vida. E nada pode me separar dele em nome de Jesus, amém? Então, eu quero te falar algo nessa manhã. Seja bem-vindo, porque existe um alimento poderoso nessa mesa aqui hoje. Um alimento regado a amor, um alimento regado a alegria, um alimento regado a paz. Eu já tô sentindo a presença de Deus aqui, eu já tô arrepiada sentindo a presença de Deus. Existe um alimento aqui hoje regado a fidelidade, regado a bondade, regado a benignidade, regado a mansidão, regado a domínio próprio. E é esse alimento que o Senhor vai introduzir dentro de nós, para que nós possamos ocupar o lugar que Ele nos deu com excelência, com sabedoria e sermos mesmo uma flecha nas mãos do nosso Abba, uma flecha nas mãos do arqueiro, para que Ele nos envie para onde Ele quiser, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu vou estar orando agora e eu quero te pedir, se você puder, chama pelo menos umas 10 amigas para sentarem nessa mesa conosco, sabe por quê? Tem lugar na mesa. O desejo do meu coração aqui, queridas, não é ficar conhecida. O desejo do meu coração aqui, querida, não é você se lembrar de mim, mas o desejo do meu coração aqui é você conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. É você conhecer aquele que eu sou apaixonada, que eu sou completamente apaixonada por ele. Hoje pela manhã eu falei pro Senhor: Senhor, em nada eu quero ter a minha vida por preciosa. Em nada eu quero ter a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Queridas, isso arde no meu coração. Isso arde no meu coração, fazer o meu Pai, fazer o meu Deus, o meu Senhor conhecido, porque ainda que eu não possa te convencer, ainda que eu não possa, sabe, o Senhor pode. E Ele tá aqui hoje para isso, para te falar o quanto Ele te ama e te convencer, talvez, do quanto você é uma mulher especial, valorosa, amada e cuidada pelo próprio Deus. Amém? Então, manda aviãozinho, convida as mulheres e vamos orar. Papai, bom dia, papai. Bom dia, paizinho querido. Eu quero declarar nessa manhã, Pai, que eu te amo, Senhor. Eu te amo, Pai. Eu te amo desesperadamente, Senhor. Pai, eu te amo mais do que a mim mesmo, Pai. Eu te amo tanto, Senhor. Eu te amo tanto, Pai. Pai, o Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é a minha fonte. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha base. O Senhor é o meu tudo, Pai. Pai, obrigada, Deus, porque eu sei que é o Senhor que me deu a graça de te amar com essa intensidade, Pai. Senhor, obrigado por onde o Senhor me tirou, Pai. Obrigada, Pai, por ter me tirado de um império de trevas. Obrigado, Pai, por ter me tirado de uma vida de pecado, por uma vida de condenação, por uma vida de rejeição, por uma vida de tanta maldição, Senhor, e me colocado, Deus, como filha amada. Pai, eu te amo, Pai, eu te amo, não por aquilo que o Senhor me oferece, não, Pai, mas eu te amo por aquilo que o Senhor é. Eu te amo por aquilo que o Senhor é, Pai, e eu te louvo por quem o Senhor é, Pai, eu te louvo por quem o Senhor é na minha vida, eu te louvo, Pai, por quem o Senhor é, Pai, na vida dessas mulheres, ó Deus, que estão, Pai, aqui do outro lado, Pai. E nós só estamos, Deus, nessa mesa aqui, Pai, porque nós bem sabemos do amor do Senhor por nós. Por isso, Pai, que nesta manhã o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos dar graça, o Senhor venha derramar bondade, misericórdia sobre nós. Nós queremos te pedir, Pai, que nessa manhã o Senhor continua
Continue mesmo, Deus, conduzindo o alimento que o Senhor tem nos oferecido aqui todas as quartas-feiras pela manhã. Ah, Senhor, eu sei que hoje não vai ser diferente. Eu sei, Pai, que hoje não vai ser diferente, Pai. Mas que nesta manhã, Pai, o Senhor nos dê aquele alimento puro, aquele alimento que vai penetrar o mais profundo, Deus, do nosso coração. E não vai ficar aqui, mas aquele alimento que vai produzir algo em nós para que nós possamos exalar vida, para que nós possamos exalar graça, amor, bondade e misericórdia. Ah, Pai, nós queremos declarar nessa manhã que nós te amamos. Obrigada por essa mesa linda e obrigado mais ainda, Pai, por nos dar a graça de nos assentarmos nela com o Senhor. Te louvamos, Deus, por esse instrumento que é o Instagram. Abençoamos essa empresa nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, sabe? Que o Senhor coloque aqui mesmo, Deus, nessa empresa, homens e mulheres que temem ao Senhor, Pai, para que o teu nome continue, Deus, sendo levado e glorificado e exaltado, Pai, através daqui. Nós te louvamos, Deus, por todos os meios, Pai, que nos permite estarmos assentadas aqui hoje. A bênção do Senhor, Deus, possa mesmo alcançar, Senhor, cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Bem, meninas, talvez você viu o assunto, né, aqui hoje e pensou assim, meu Deus, lá vai a Séries falar de assunto polêmico. Não, querida, deixa eu te falar algo nesta manhã. Desarme o teu coração, sabe por quê? É o Espírito Santo de Deus que quer nos ensinar essa manhã. É o Espírito Santo de Deus que está fluindo aqui. Não vem armada, não vem armada. Porque do lado daqui tem uma mulher totalmente disponível nas mãos do Senhor. Do lado daqui tem uma mulher queimando de amor. Tem uma mulher totalmente entregue. Tem uma mulher que está totalmente desarmada, totalmente entregue, para que o Senhor use os meus lábios nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? E a mulher e a política. Bem, aqui no Aurélio, a palavra política, ela vem de um substantivo feminino e ela significa a arte ou a ciência de governar. Então, política vem de um substantivo feminino que significa a arte ou a ciência de governar. E hoje eu quero te mostrar a importância minha e sua de estarmos envolvidas nessa arte e nessa ciência de governar. Eu e você sabemos que a mulher, ela é atacada desde lá atrás. Desde o Jardim do Éden, nós sabemos como a mulher é atacada. Por que a mulher é tão atacada? Por que a mulher é tão assim? Por que a mulher tem tanta visibilidade, né, aos olhos do maligno? Porque a mulher, ela foi criada pelo próprio Deus para completar o homem. Para completar um homem que já tinha autoridade, para completar um homem que já tinha posses. Eva foi criada dessa maneira. Eva, ela veio para completar aquilo que era bom. Por isso, a maneira qual Deus criou Eva foi de uma maneira extraordinária. Extraordinária. E como eu falei para vocês que a mulher é atacada desde lá, no início, porque Satanás, ele viu quando Deus criou a mulher. E por que Satanás ele não foi até Adão para corromper o coração de Adão? Porque Satanás sabia que foi dado ao homem autoridade e força para resistir a Satanás. Mas não foi dado ao homem autoridade e muito menos força para resistir a uma mulher. Porque a mulher, ela foi feita com um poder dentro dela para completar o homem. E como isso foi feito dentro da mulher, o homem ele não consegue resistir a uma mulher. E como o homem não consegue resistir a uma mulher e ele é o cabeça, o que Satanás faz? Ele, desde antes, Satanás, ele ataca a mulher, ele usa a mulher, mas para quê? Para atingir
homens, para atingir homens, porque quando Satanás, ele alcança o coração de uma mulher, quando Satanás alcança o coração de uma mulher, ele derruba sacerdotes, ele derruba reinos, ele derruba cidades, porque uma casa dividida, ela não pode prevalecer. E principalmente quando eles têm uma aliança de homem e mulher, que é o casamento, quando Satanás alcança o coração da mulher, essa casa, ela é dividida. E por que que Satanás, ele trabalha tanto contra nós mulheres? Por que que Satanás trabalha? Porque Deus colocou dentro de nós um poder que constrói. Deus colocou dentro de nós um poder que edifica, um poder que edifica. Porém, quando o pecado entrou, esse mesmo poder que constrói, ele passou a ser um poder que destrói. Por isso que lá em Provérbios 14 está escrito: a mulher sábia edifica o seu lar e a mulher tola, ela destrói o seu lar. Porque dentro de mim, de vocês, mulheres, existe um poder construtivo que é liberado pelo Espírito Santo de Deus, mas também existe dentro de nós um poder destrutivo que ele ocupa ele é alojado naquele lugarzinho ali onde o mal está dentro de nós. O mal também habita dentro de mim, ele também habita dentro de você. E esse mal, sabe, esse lugar aqui que está dentro de nós, que esse poder destrutivo, ele se aloja. O que que Satanás faz? Quando Satanás consegue alcançar o nosso coração, esse poder destrutivo, ele é assim, mandado. Ele vem para derrubar. Vocês já viram como que nós assim escutamos, né? Nossa, o fulano, ele conheceu uma mulher e por causa daquela mulher, ele largou tudo. Por causa daquela mulher, ele abandonou o casamento, ele abandonou os filhos, ele não liga mais para os filhos. Por quê? Porque aquele homem foi encantado por uma mulher que está totalmente comandada por Satanás, usando dentro dela o poder destrutivo. E o primeiro alvo de Satanás é destruir famílias. Quando vocês escutarem essas histórias de homens que se perdem, de homens... Ei, deixa eu te falar uma coisa. A nossa luta não é contra carne, a nossa luta não é contra sangue. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Saiba que antes de você ver aquela pessoa ali fazendo esse mal, antes de você ver aquele homem ali que está destruindo, atrás dele, existe um Satanás demoníaco, porque o desejo de Satanás é roubar, é matar e é destruir. Então, e como Satanás, um dos alvos dele é fazer com que a mulher perca a força, fazer com que nós mulheres sejamos caladas, porque quando Satanás nos cala também o poder construtivo que nós temos dentro de nós. E se a política, ela significa a arte ou a ciência de governar, eu e você temos autoridade para entrar nisso, nos posicionar e fazer escolhas nas quais a nossa escolha pode fazer diferença nesse mundo. Meninas, eu sei que nós, aquelas que são casadas, nós não fomos chamadas para governar dentro da nossa casa. Não. Não fomos. Eu e você não fomos chamadas para governar dentro da nossa casa. Tenha muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo. Eu e vocês fomos chamadas para edificar, para construir o nosso lar. Mas quando eu e você nos posicionamos dentro de casa com esse coração voltado, sabe, para Deus, quando nós passamos a edificar e construir dentro das nossas casas, nós somos colocadas muitas vezes do lado de fora em posições para governar. E nós precisamos entender o quanto nós precisamos disso, de ter essa consciência dentro de nós
E entender que cabe a mim e a você não termos as nossas bocas caladas, mas com mansidão, com domínio próprio, com sabedoria, com prudência. E entender que eu e você temos dentro de nós um poder construtivo que nos dá habilidade para governar. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você tá assim, Séries, mas eu não tenho nada. Séries, talvez, você deve estar falando assim, eu sou apenas uma dona de casa. Deixa eu te falar uma coisa, você, antes de ser só uma dona de casa, para mim, dona de casa é algo muito lindo. Nas suas mãos existe um poder de governar. Nas suas mãos existe um poder decisório, sabe por quê? Porque dentro de você tem um poder construtivo colocado pelo próprio Deus, E a partir do momento que você tem a sua casa para liderar, dentro de você tem algo lindo, onde você pode influenciar o seu marido, você pode influenciar os seus filhos, você pode influenciar as suas amigas, você pode, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai tão mais além. Vai tão mais além. E eu não tô aqui, querida. Se você veio pra cá armada, esperando que eu fosse ser agressiva, não, isso não combina com aquele que habita dentro de mim. Não, isso não combina. Eu não estou aqui para defender homens. Não. Eu estou aqui para defender princípios bíblicos. Eu estou aqui para te ensinar os valores do reino de Deus, porque eu fui chamada para isso. Eu fui chamada para ensinar outras mulheres sobre defender princípios bíblicos, sobre defender os valores do reino, o qual eu faço parte. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu sempre vou me posicionar, que eu sempre vou defender, são princípios bíblicos e os valores do reino de Deus, porque eu sou grata. Eu sou grata de onde Ele me tirou e onde Ele me colocou. Eu valorizo o meu reino. Diante disso, eu quero te falar algo. Eu e você, nós temos a responsabilidade de nos posicionar de maneira exemplar. Sabe para quê? Para que aqueles que estão vindo atrás de nós tenham exemplo de como fazer, por onde ir, sabe? Eu e você, nós precisamos entender que nós somos uma comissão de frente, sabe por quê? Porque legado é facilitar a caminhada daqueles que vêm atrás de nós. E você não facilita a caminhada daqueles que vêm atrás de nós brigando. Você não facilita a caminhada daqueles que vêm atrás de nós. Não, você facilita a caminhada daqueles que vêm atrás de nós quando você tem raiz nos princípios bíblicos, quando você tem raiz nos valores, sabe, nos valores do reino. Isso é deixar legado. E sabe por que eu estou aqui, que o Espírito Santo me deu? Hoje de manhã eu estava agradecendo a Deus pela autoridade que Ele me deu para estar aqui, pela graça que Ele me deu de estar aqui. E sabe por que eu estou aqui hoje falando com você sobre a mulher e a política? Porque eu não ignoro o que Jesus Cristo fez pela minha vida, e eu quero fazer o mesmo que Ele fez na minha vida para outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Ah, queridas, eu tô aqui, eu não me importo de estar aqui, sabe, dando a minha cara a tapa. Não, eu não tô aqui. Mas quando você tem a convicção, daquilo que Jesus Cristo fez por você, você se posiciona sabendo que os princípios bíblicos e os valores do reino, eu e você fomos escolhidas para exalar o mesmo. Até porque Jesus, ele viveu dentro de um esquema político forte e dominador, né? Naquela época, o Império Romano. Jesus, ele viveu dentro de um esquema político forte e dominador, mas ele sabia tanto qual era a sua missão. Ele sabia tanto qual era a sua missão, que todo aquele império que tinha tanto poder, não o impediu de cumprir a sua missão e de deixar um legado. Deixa eu te falar algo, querida. Quando você sabe qual é a tua missão, nenhum império vai te calar.
Nenhum império vai te deixar muitas vezes ir ali e votar em branco. Nenhum império vai falar assim, ah, não tem problema. Não, 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 não. Sabe por quê? Jesus, ele viveu dentro de um império terrível. Terrível, terrível, terrível. Mas quando precisava, ele se opunha. Ele se opunha. Mas o maior tempo dele, a maior parte do tempo dele, o que ele fazia? Ele fazia o que ele foi chamado para fazer. Ele não perdeu o foco com brigas. Ele não perdeu o foco se anulando. Ele não perdeu o foco se anulando. Mas ele tinha tanta comunhão com o Pai, tanta comunhão com o Pai, que ele não deixou de exalar do Pai hora nenhuma. Hora nenhuma. E eu quero te falar algo nessa manhã. O nosso ID, o meu ID, o seu ID, é para ensinar os seus princípios, os seus valores. E isso, sabe, isso já não faz parte, sabe? Amadas, quando os nossos princípios e os nossos valores estão apagados dentro de nós, nós não temos mais a vontade de exalar nada. Talvez nessa manhã você é uma mulher que não fala assim, ah, não ligo para política, não me posiciono. Sabe por quê? Porque talvez os princípios bíblicos e os valores do reino estão bem apagados dentro de você. Talvez nessa manhã você já perdeu a esperança naquele que vive, naquele que reina e naquele que vai voltar. Se você não tem se importado com algo que se chama política, que é a arte ou a ciência de governar, é porque os princípios bíblicos, é porque o amor a Deus, ele não está tão aceso dentro de você como deveria estar. E eu creio que nesta manhã o Senhor vai voltar a ativar dentro de nós o amor pela vida que Ele nos deu. O Senhor vai voltar a ativar dentro de nós nessa manhã o amor, sabe, pelo teu reino, pelos princípios bíblicos. Nós não vamos abrir mão daquilo que nós fomos chamados para fazer. Exalar princípios bíblicos e exalar o reino. Aqui em Mateus 28, versículos 18 ao 20, Jesus disse assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deixa eu te falar algo, mulher, cabe a mim e a você, ensinar as pessoas a guardar os mandamentos que ele tem nos ordenado. Isso daqui é uma ordem, isso daqui é uma convocação. Eu não estou falando aqui de homens, mas eu estou falando aqui do Rei dos Reis, dos Senhores Senhores. Eu quero te levar nessa manhã a enxergar além de homens. Eu quero te levar nessa manhã a enxergar além das falhas dos outros, além dos erros dos outros. Eu quero nessa manhã te levar a enxergar como Jesus te enxerga, como Ele me enxerga, além dos meus erros, além dos meus pecados. Você me entende? Você me entende? Amadas, eu não ajudo pessoas só porque elas concordam comigo. Eu não ajudo pessoas porque elas simplesmente estão do meu lado. Não. Eu não sou dessas. Mas eu ajudo pessoas. Eu ensino mulheres. Sabe por quê? Porque a minha fonte de inspiração não é o que as pessoas vão me dar. A minha fonte de inspiração se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu tenho aprendido a ensinar o meu coração a não ter uma vida com Ele por causa daquilo que Ele me dá. Porque Ele já me deu tudo que eu precisava. Eu fui transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando Ele me escolheu, eu estava perdida nos meus delitos e nos meus pecados. Ele me amou sem eu ter nada para oferecer para Ele. Sem eu ter nada para oferecer para Ele. Hoje, eu quero amar as pessoas dessa maneira, enxergar elas além dos pecados delas, mas jamais deixar os princípios bíblicos, os valores do reino ultrapassar esse amor que eu tenho. Você me entende? Eu quero te falar algo. Eu falo que assim, até para você ajudar as pessoas, você precisa se posicionar. Caso contrário, você vai parar. Você vai parar, porque se a sua força para ajudar pessoas não vem da motivação do teu coração de ensinar as pessoas a guardar os mandamentos do Senhor Jesus,
você vai parar. Principalmente nesse tempo que nós estamos. Nesse tempo de tantas guerras, nesse tempo de tantas ofensas, Eu quero te desafiar algo nessa manhã. Não faça da sua vida, sabe, uma arma de ofensa. Faça da sua vida uma arma de amor. Qual é a diferença entre ofensa e o amor? A ofensa, ela atinge pessoas. Agora, o amor, ele atinge pessoas, mas com valores do reino e princípios bíblicos. Valores do reino e princípios bíblicos. Agora, quando você atinge pessoas por ofensa, aquilo ali não vai ter efeito. E Deus, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a motivação do nosso coração. Por isso que aqui em Gálatas 6, o Senhor fala assim, olha, não canse de fazer o bem, por favor, porque no tempo certo você vai colher, se você não desfalecer. Por isso, enquanto você tiver oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Uau! Principalmente aos da família da fé. Sabe por quê? Porque eu e você somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem entrado ofensas no teu coração, que tem te impedido de ver a família de Deus que você está, hoje é manhã de conserto. Hoje é manhã de conserto. O que precisa nos mover são os valores do reino. O que precisa nos mover são os princípios bíblicos, igreja. São os princípios bíblicos. Amadas, como que você, em nome de Jesus Cristo, não tem como falar que eu e você, mulheres, não estamos envolvidas na política. Não tem como. Eu e você temos na nossa mão, nós temos na nossa mão algo que pode deixar o próprio Deus continuar a reinar. Existem vários versículos que nos ensinam sobre isso. Onde? No nosso manual da vida, que nos ensina a ver a importância de nos envolver na política. Eu quero falar alguns para vocês. Provérbios 28:16 diz assim: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Provérbios 29:2, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Eu vou repetir Provérbios 29:2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Mas quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 29:2. Provérbios 14:34, a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 29:4, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quantas e quantas pessoas hoje estão sendo dirigidas pelo reino das trevas, declarando que faz parte do reino de Deus, e só de ouvir essas palavras aqui, elas não suportam ouvir. Sabe por quê? Porque já perdeu a graça de andar na verdade. Não conseguiu viver mais o reino, não conseguiu viver mais os princípios bíblicos, do que deixar o seu coração governar. Eu tô aqui hoje para te falar o que nos cabe, mulheres, o que nos cabe. 1 Timóteo 2, versículos de 1-6, a palavra de Deus diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento
da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando que Deus vai te usar? Sabe quando que Deus vai te usar para que você volte a exalar o reino, exalar os princípios bíblicos? Quando o seu coração estiver limpo. Quando o seu coração entender que a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra principados, a sua luta não é contra principados, sabe? A sua luta não é contra a carne, nem a minha. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Enquanto nós não mudarmos a motivação do nosso coração, nós não vamos ser usadas como flecha nas mãos do arqueiro. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que ninguém pereça. Ninguém pereça. A vontade de Deus é que todos sejam alcançados. Ah, amadas, nós estamos vivendo o tempo oportuno para manifestar os nossos valores e de onde vem o nosso socorro. Eu creio de todo o meu coração que é para este tempo que eu e você fomos chamadas. E nós não podemos ignorar o poder da escolha que nos foi dado. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na iminência de levantar autoridades, ok? Você precisa sondar o plano de governo de um e o plano de governo de outro. Você precisa saber disso. Você precisa falar, me dá o plano de governo de fulano, me dá o plano de governo de ciclano. E por que eu tô te falando isso? Porque quando uma autoridade é levantada, depois não tem mais jeito. Depois não tem mais jeito. Porque depois que uma autoridade é levantada, o próprio Deus a reveste de autoridade. E todos aqueles que estão embaixo dela vão ter que submeter ao seu jugo, independente de ter estado com ela ou não. Romanos 13, versículos 1 e 2 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amadas, agora é hora, antes da gente realmente ver o que está para acontecer na nossa nação. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos dá a autoridade de escolher quem está lá. E se eu e você não nos importarmos o valor que uma mulher tem, o valor que uma mulher tem na política, muitas vezes nós vamos ligar para o nosso voto, muitas vezes nós vamos parar de deixar de exalar os valores do reino, nós vamos deixar de exalar os princípios bíblicos, e isso não pode acontecer. E eu quero te falar algo bem forte, mas bem forte mesmo. Se você se posiciona correto, e as coisas acontecem erradas, Deus, ele te honra depois. Mas se você não se posiciona, ou você se posiciona de maneira errada, depois você também vai colher as fontes disso. Porque Deus, ele protege quem se posiciona. Ele não protege quem foi na onda. Não. Ele não protege quem foi na onda. Eu quero te contar algo bem rapidinho. Alguns anos atrás, eu sempre, a minha casa, meu pai sempre me ensinou a olhar o tipo de governo. E o meu pai, ele nunca nos ensinou. Ele sempre teve muito pavor do governo da esquerda. E eu até então não conhecia política, mas eu tinha dentro de mim um ensinamento do meu pai. E há 8 anos atrás, eu me lembro que quando o governo da esquerda ganhou, eu fiquei muito triste. Mas eu não fiquei triste porque eu entendia de política. Não, eu fiquei triste porque o meu pai me passou algo que acontecia. E como eu admirava muito meu pai, eu tinha aquele negócio impregnado, né, dentro de mim, que eu tinha que escutar o meu pai. E eu me lembro que eu tinha ganhado uma bolsa, sabe? Passou assim as eleições, eu fiquei muito triste, fiquei preocupada. E eu tinha ganhado uma bolsa. E eu fui sair com meu marido, a gente liderava jovens adultos, sabe? E nós fomos depois do culto para um restaurante. E tava chovendo, eu falei, eu não vou descer com essa bolsa não, que ela vai molhar, papai, deixar a bolsa dentro do carro.
Deixei a bolsa dentro do carro com meus documentos, com cartão de crédito. E quando eu voltei, os vidros do meu carro estavam abertos. Eu falei o quê? Meu Deus, roubaram a minha bolsa, que eu acabei de ganhar, minha bolsa cara, os meus documentos. E eu entrei ali naquele carro. O carro estava revirado. E eu tinha colocado as minhas bíblias em cima da minha bolsa, para do vidro não ver a minha bolsa atrás do banco do motorista. E quando nós entramos no carro, eu olhei assim pro lado. A minha bolsa estava lá intacta, com todos os meus documentos, com todos os meus cartões. E ali o Senhor me disse assim: filha, não tem a ver com quem dirige. O teu coração é meu. As coisas que te pertencem, eu guardo. As coisas que te pertencem, eu guardo. Mas eu quero te falar uma coisa. Será que o seu coração realmente está guardado pelo Senhor? Será que o teu coração realmente está forte no Senhor para continuar exalando os princípios bíblicos, para continuar exalando os valores do reino de Deus? Eu quero falar com vocês hoje a respeito de uma mulher que nos ensina muito, que se chama Débora. Ela está ali em Juízes 4, a história dessa mulher. Amadas, como eu falei com vocês de novo, eu sei que nós não fomos chamadas para governar dentro da nossa casa, mas muitas de nós fomos chamadas para governar fora das nossas casas. E Deus só nos chama para governar fora das nossas casas, porque nós somos aprovadas quando nós estamos liderando dentro de casa. Sabe por que eu estou aqui ensinando para vocês? Sabe por que muitas vezes Deus me leva no Brasil inteiro para ensinar? Sabe por que eu hoje sou uma autoridade, sou uma voz profética no meio de vocês mulheres? Porque dentro da minha casa, não é que eu não erre, não, mas dentro da minha casa eu sou aprovada pelo meu marido. Eu sou autorizada a estar aqui, eu sou autorizada a ir. Dentro da minha casa eu sou autorizada. Quando você edifica a sua casa de acordo com princípios bíblicos, de acordo com os valores do reino, você é autorizada para governar de fora, como Débora foi. Débora, ela foi dessa maneira. Sabe, eu creio de todo o meu coração que as mulheres que são chamadas para governar fora são aquelas que são aprovadas dentro da sua casa, na sua missão de edificar. São mulheres que valorizam o que carregam, que sabem que dentro delas tem um poder destrutivo, mas também tem um poder construtivo. Quantas e quantas mulheres governando de fora com poder destrutivo. E não tem família, não tem casa. Por quê? Porque não entendeu que o primeiro princípio é edificar a casa, é edificar a vida do marido, é edificar a vida dos filhos. Quantas e quantas mulheres governando errado, governando por causa de um poder destrutivo que tem dentro delas. Não governando, liberando princípios do reino. Não. Governando, liberando princípios satânicos. Porque não sabe o que é edificar dentro da casa. Débora, quando foi levantada. A palavra de Deus fala aqui em Juízes 4, versículo 4. Débora profetiza, mulher de Lapidote. Ela julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia as pessoas debaixo da palmeira de Débora, ali na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ou seja, mas antes de ser juíza, aqui fala que ela era mulher. Ela era mulher de Lapidote. E eu tenho plena convicção que Débora foi levantada para julgar, para governar ali sobre Israel, porque ela exercia a sua função de mulher de Lapidote, de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com os valores do reino. Débora, ela foi levantada. Débora foi levantada junto com um homem naquela época chamado Baraque. Sabe para quê? Para destruir o exército de Cícera. Um homem que ele era usado pelo próprio Satanás para prender o povo de Israel em cativeiro há mais de 20 anos.
Esse homem, ele simplesmente, ele atacava os israelitas. Ele subjugava os israelitas. Ele acabava com o povo de Deus. Ele roubava, ele saqueava o povo de Deus. O exército de Cícera saqueava o povo de Deus. Saqueava o povo de Deus. Mas Baraque se juntou a uma mulher que era boca profética, que era boca de Deus, e falou: você vai comigo. Você vai me acompanhar nessa batalha. E o que Deus fez? Deus usou uma mulher para destruir um exército de um homem mau que subjugava o povo de Deus. Agora, diante disso, eu quero te perguntar: o que te impede, mulher, de ser usada por Deus, sendo que o mesmo poder que estava dentro de Débora está dentro de mim e está dentro de você? O que te impede? Eu e você somos importantes para esse tempo. Eu e você somos importantes para esse tempo. A nossa voz vai ecoar. Agora, séries, que voz minha que vai ecoar? A voz que vai levar princípios bíblicos e valores do reino. Eu não estou falando aqui de ofensa. Eu não estou falando aqui de guerras humanas, não. Eu estou falando aqui de uma guerra espiritual que já está estabelecida. E se você se voltar para Deus, ele vai abrir os seus olhos. E eu também quero te falar de uma outra mulher que se chamava Esther. Esther, é impressionante o quanto essa mulher foi levantada para impedir a morte de milhares e milhares do povo de Deus. Agora, antes de Esther ser levantada como rainha, eu quero te contar a história daquela que antecedeu Esther, que era Vasti. Sabe por que Vasti? Sabe por que Vasti foi destituída do trono? Porque ela não deu vazão à submissão ao marido dela. A palavra de Deus nos ensina aqui em Esther 1, nos versículos 7 ao 22, que Vasti, ela era mulher ali do rei Assuero. Ela era uma mulher formosa, uma mulher linda. E num tempo de festa que o rei Assuero estava dando para todo mundo ali no reino, o que aconteceu? Ele já estava bêbado, sim, sério, mas ele estava bêbado, ele errou, sim, mas o erro de um não te libera para errar também. O erro do outro não te dá liberalidade de errar, ok? O erro do outro não te dá liberalidade de errar. Princípio bíblico é princípio bíblico. Valores são valores. E aqui fala que o rei Assuero, ele chamou a rainha para apresentar ela para os amigos dele, para apresentar ela para todo mundo que estava na festa. Mas a Bíblia fala que rainha Vasti, ela não atendeu o mandado do rei Assuero. E quando ela não atendeu o mandato do rei Assuero, a palavra de Deus fala que a rainha Vasti, ela não somente ofendeu o rei, mas ela ofendeu a todos os príncipes, a todos os povos que havia ali diante do rei Assuero. Por quê? Porque uma mulher que se posiciona fora do princípio bíblico, uma mulher que se posiciona fora dos valores do reino de Deus, ela ofende sacerdotes que são levantados pelo próprio Deus. E qual foi a consequência na vida ali de Vasti? Assuero falou: e agora? O que eu faço? Eles viraram e falaram assim: olha, se você não tirar Vasti do trono, as princesas da Pérsia e da Média, elas vão ouvirem o que a rainha fez. E elas vão fazer o mesmo com os seus príncipes. Elas vão fazer os mesmos com seus príncipes. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se bem parecer o rei, promulgue da sua parte um edito real que impeça Vasti, que ela nunca mais entre na presença do rei. Sabe por quê? Porque Deus quer levantar mulheres que exala princípios bíblicos e valores do reino. E quando ele deu o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez segundo a palavra de Memucã. Então, eles enviaram cartas a todas as províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, a cada povo segundo a sua língua. E aqui no versículo 22 diz que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Que cada homem fosse senhor em sua casa. Amados, eu quero comentar algo aqui com vocês. Eu já tive 2 sonhos proféticos.
Se você é uma mulher de Deus, você vai entender o que eu tô falando. Hoje, eu e você temos uma primeira dama. Temos uma primeira dama que honra a Deus e que honra o marido dela, independente das coisas que ele faz de errado. Eu e você hoje temos uma Esther no governo. Uma mulher que honra a Deus e uma mulher que honra o marido dela, independente das coisas que ele faz errado. Vocês acham? Vocês acham que a nossa primeira dama concorda com tudo que o marido dela faz? Não, ela não concorda. Tanto é que você vê em vários vídeos, ela o quê? Edificando a vida dele. Não faça isso, não fala isso. Com amor, com graça, com submissão. Com submissão. Mas eu quero falar algo para vocês. Os olhos da nossa primeira dama estão indo além. Os olhos da nossa primeira dama vão além do marido dela, porque os olhos da nossa primeira dama estão no Senhor. Estão no Senhor, sabe? Amados, eu tô falando aqui com você sobre uma mulher de Deus, sobre uma mulher de Deus. Nós temos como primeira dama da nossa nação uma mulher que ama o marido, uma mulher que honra o marido, uma mulher que, dando a cara a tapa, levou a Bíblia, levou princípios bíblicos, levou valores para dentro da casa dela, para dentro da casa dela, longe do marido dela ser perfeito. Longe do marido dela ser perfeito, sabe? A mesma coisa que Esther fez. A mesma coisa que Esther fez. Sabe por que Esther foi levantada para salvar milhares e milhares de judeus? Porque Esther, ela era submissa. Esther se posicionava. Se posicionava. E isso é o que Deus espera de mim. Isso é o que Deus espera de você. Ah, preciosa, nossa luta vai bem mais além. Bem mais além. Eu tô te chamando aqui hoje para enraizar a tua vida em princípios bíblicos. Eu tô te chamando aqui hoje para te falar que a política hoje, ela depende de mim, ela depende de você. Não para colocar homens no governo, não, mas eu tô pedindo ao Espírito Santo de Deus que leve o seu olhar além, para que você fale assim, princípios bíblicos precisam exalar de mim, valores do reino precisam exalar de mim. Eu não tô te chamando simplesmente para ofender ninguém, não, eu tô te chamando para se posicionar, para no dia certo você ir lá e você dar o seu voto para aquele plano de governo que tá se esforçando, para quê? Para que os princípios bíblicos sejam estabelecidos, para que os princípios bíblicos continuem a reinar, para que os princípios bíblicos não morram. Amadas, deixa eu falar uma coisa com vocês, olha para cá, olha para cá. Nós, hoje, ajudamos uma comunidade carente. Nós já atendemos 40 famílias dentro dessa comunidade. A maioria não conhece os princípios bíblicos e estão do outro lado. Por quê? Porque não conhece a verdade. E sabe, se a gente não lutar por eles, mesmo eles sendo contra a gente, hoje a igreja ainda continua aberta. Nós ainda continuamos fazendo o bem lá. Mas daqui a um tempo, nós não vamos fazer mais o bem lá. Sabe por quê? Porque eles vão fechar a igreja. Eles vão fechar a igreja. Se nós não nos posicionarmos hoje, nós seremos aquela igreja fechada de amanhã. Deixa eu te pedir algo nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Não vote direcionada por homens, mas vote direcionada pelos princípios bíblicos e pelos valores de Deus. Continue lutando, continue orando. Eu tenho orado, eu tenho jejuado pelas nossas autoridades, eu tenho jejuado pelo meu marido nesse tempo, que é um sacerdote, por um homem que tem um coração tão voltado para o Senhor, por um homem que abençoa tantas e tantas pessoas. Mas quando você não se posiciona e quando você não ajunta, quando você não ajunta, você espalha. Quando você não ajunta a favor do princípio bíblico e dos valores do reino, você espalha. E Deus quer ninguém espalhado não, filho. Deus não quer ninguém espalhado não. Deus precisa da igreja dele junto para exalar os princípios bíblicos e os valores do reino. Então, você, mulher, você precisa entender que a parte que te cabe, ela precisa ser forte.
Porque nós não estamos falando aqui de algo apenas terreno. Nós estamos falando aqui de mundo espiritual. E eu quero te desafiar, sabe, nessa manhã, somos muitas mulheres, somos mais de 200 mulheres. Além de se posicionar, eu quero te pedir, leve essa palavra para mulheres que acham que elas não fazem diferença, para mulheres que acham que a decisão delas é insignificante. Isso é uma mentira que Satanás está trazendo ao nosso coração. Nós não somos insignificantes. Nós não somos insuficientes. Sabe por quê? Porque a nossa suficiência, ela vem de Deus. Deus colocou dentro de nós um poder construtivo. E cabe a cada uma de nós mulheres, nos posicionar para que os valores bíblicos e para que os valores do reino continuem prevalecendo. Não, amadas, não. Nós não podemos calar a nossa voz diante de morte que está sendo para ser levantada, diante de ideologia do gênero que está sendo levantado, diante de um mundo espiritual que está tentando impregnar a gente de uma maneira tão assoladora. Por favor, se posicione. E se você tem dificuldade de se posicionar olhando para homens, se posicione pelos valores do reino e pelos princípios de Deus, em nome de Jesus Cristo. E me ajudem a espalhar essa palavra, porque eu creio que nesse tempo nós somos vasos certeiros nas mãos do Senhor, flecha para acertar o alvo. E o nosso alvo é continuar pregando sobre aquele que vive, sobre aquele que reina e sobre aquele que vai voltar, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada pela tua bondade, Pai. Senhor, eu não tô aqui, Deus, para defender nenhum tipo de homem. Eu tô aqui, Deus, nessa manhã, para defender os princípios bíblicos no qual eu creio. Eu tô aqui essa manhã, Pai, para defender os valores do reino de Deus, o qual um dia, pela tua misericórdia, eu fui transportada. O qual um dia, Deus, a tua misericórdia, Deus, me alcançou, Pai, e eu fui transportada. É isso que eu tô aqui para defender. Eu tô aqui, Pai, para defender a bandeira do reino de Deus. E eu não vou, Pai, abrir mão disso. Eu não vou, Pai, abrir mão desse lugar. O que eu quero te pedir, Deus, nessa manhã, é que o Senhor venha guardar o nosso coração. Sabe, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para nos mostrar que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta, Pai, é contra principados, é contra potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso. E em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos declarar, Pai, que nós vamos vencer. Senhor, como Jesus Cristo, Pai, conseguiu manter, Deus, ali, Pai, diante daquele império romano que era tão terrível, que era tão assolador, ele cumpriu a vontade do Senhor. Deus, volta nessa manhã os nossos olhos para o Senhor, os nossos ouvidos para o Senhor, a nossa mente para o Senhor, o nosso coração para o Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos mesmo cumprir aquilo que o Senhor nos chamou com excelência. Eu quero que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai, toda voz que fala que a gente não é preciosa, que a gente não é valorosa. Pai, nós somos mulheres. E uma das qualidades que o Senhor viu em nós, o Senhor nos escolheu para ser oficina. Eu falo que a barriga de uma mulher é a oficina do Senhor. É o lugar que o Senhor escolheu, Pai, para trazer à existência cada um de nós. Eu sei o quanto nós somos preciosas. Eu sei o quanto que a nossa voz ecoa. Eu sei, Deus, o poder construtivo que está dentro de nós. E eu quero te pedir, Pai, levanta aqui nessa manhã um exército de mulheres totalmente encharcadas da presença do teu Espírito Santo, que vai aceitar o seu comando, que vai fazer diferença, que quando o Senhor olhar lá de cima, o Senhor vai ver, ei, ela tá brilhando, ei, ela tá brilhando, ei, ela tá brilhando, ela tá brilhando. Nos ajuda a nos posicionar, Pai, em amor, em paz, em mansidão, em domínio próprio, mas nos ajuda também, Pai, a não dar as costas para esse tempo tão difícil, Pai, qual nós fomos chamadas, porque nós queremos continuar te adorando. Nós não queremos, Deus, ser como essas nações, Pai,
Pai, aí fora, que não podem ler a Bíblia, que não podem ter suas igrejas abertas, que não tem propriedade, Deus, nem mesmo para ter uma casa, Pai, nenhuma casa, Pai, até a casa deles estão totalmente sujeita àquele que entra e fica. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, livra, Senhor, a nossa nação, Pai, de ser, Deus, um país comunista. Livra a nossa nação, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui, Pai, como mulheres, nós levantamos um clamor, Pai, para que a nossa nação, Pai, seja liderada pelo Senhor, seja totalmente abraçada pelo Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Deus, nesse tempo, nesse mês, estamos jejuando, estamos orando, crendo na provisão do Senhor e naquilo que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus Cristo. Meninas, nos nossos grupos de WhatsApp hoje é mandado para vocês o resumo dessa palavra, com o link dela também no YouTube. Espalhe essa palavra nos seus grupos de WhatsApp, se você deseja que ela queime no teu coração. Ali também nos nossos grupos de WhatsApp, antes mesmo da eleição acontecer, nós entramos num propósito de 31 dias orando pela nossa nação. Cada dia nós estamos orando por um estado específico, porque nós somos daquelas que fazem a diferença e que clamamos a presença do Senhor. Desde 1º de outubro, antes da eleição, o Senhor já nos deu a direção de orar pela nossa nação. Cada dia estamos orando, estamos jejuando por um estado. Junte-se a nós, junte-se a nós. E como mulheres, eu te peço, cubram a nossa primeira-dama em oração, porque o desejo do coração dela é exalar princípios bíblicos e valores do reino, em nome de Jesus. Beijo, eu amo vocês, até na nossa próxima reunião, no nosso próximo Café com Elas. Hoje à noite estaremos juntas ali na Vida por Vidas, na nossa reunião de mulheres. O tema é Não Desista! Estou esperando vocês. Tchau, tchau. Beijo.